Você já percebeu o quanto que na atualidade é cobrado que tanto eu como você sejamos inabaláveis, pessoas sempre muito fortes, corajosas, decididas e que a todo custo devemos sempre estar muito bem. Mas a verdade, e você vai concordar comigo, que nem sempre é assim. Nem todos os dias você está 100% bem. Coisas acontecem que te abalam, situações inesperadas que você não contava que acontecesse com a tua vida, acaba acontecendo. E isso pode sim abalar você, pode te trazer tristeza, algum tipo de chateação, ou por alguns momentos ou alguns instantes uma certa preocupação com relação à sua própria vida. Então, o que eu quero falar para você nesse vídeo de hoje é que você se permita essas coisas que eu vou compartilhar com você aqui. Isso parece ir um pouco contra a maré, mas na verdade é você se permitir, acima de tudo, ser humano, ser humana. Então, nós não somos inabaláveis. Nós somos seres com dificuldades, com limitações, mas claro, também, como já falei em outros vídeos aqui, com muitas possibilidades, com muitas potencialidades. Mas eu acredito que alguns momentos de pausa, uma consciência da sua condição humana também é muito libertador e muito saudável. Então, vamos lá, vamos entender as 6 coisas que você deve se permitir viver para ter mais saúde mental, mais saúde emocional. E no final desse vídeo você vai descobrir a importância disso e o que você deve fazer para transformar tudo isso em algo bom, em algo que possa te trazer um crescimento e um aprendizado. A primeira coisa que você deve se permitir é ter dias difíceis. Sim, os dias difíceis eles existem, eles acontecem. Há dias em que você não acorda tão bem disposto, há dias em que você não está tão animado, e isso é normal, isso é da natureza humana. É claro que nós não podemos defender aqui que isso vire um estilo de vida, que isso vire algo que determine a sua essência, que determine quem você é. Afinal de contas, você não quer ser uma pessoa triste, né? Mas os dias difíceis, eles vêm. Então, nós precisamos ter consciência deles. O fato de você ignorar os dias difíceis não vai fazer com que eles deixem de acontecer. E o que você deve fazer com isso? Simplesmente refletir. Muitos dias difíceis servem para você repensar a sua vida, repensar algumas posturas, alguns comportamentos, para que você veja exatamente no que você pode mudar, no que você pode melhorar. Então, permita sim ter dias difíceis, eles fazem parte da sua vida. Também não se rotule como uma pessoa deprimida só porque você está tendo dias difíceis. Não exagere com relação a rótulos e não coloque etiquetas na sua testa. Simplesmente aproveite esses dias para refletir um pouco mais, para ficar um pouco mais com você mesmo, um pouco mais introvertido e pensar na tua vida. Então, os dias difíceis, eles servem muitas vezes para nos fazer parar, diminuir o ritmo, para olharmos um pouco mais para dentro em vez de só para fora. A segunda coisa que você deve se permitir viver é saber dizer não. É muito cansativo ter uma vida em que você só diz sim, que você faz tudo para agradar os outros, mas que raramente diz sim para você mesmo. Muitas vezes um não para o outro pode sim, no primeiro momento, doer em você, mas depois acaba te fazendo bem. Então, muitas vezes as pessoas perdem, inclusive, a noção da sua própria essência por quererem dizer sim o tempo todo para os outros e se anularem por causa disso.
Então não se anule por causa de ninguém. Vista-se de você. Muitas vezes também saber dizer não vai te livrar de uma sobrecarga de tarefas, de atividades que você simplesmente não vai conseguir dar conta, por conta da tua própria limitação humana, limitação de tempo, enfim. Então, saber dizer não é também se permitir ter saúde. Então, todo mundo que diz sim o tempo todo, qualquer pessoa que está muito presa a isso, na verdade, existe dentro dessa pessoa uma necessidade muito grande de querer agradar o outro, de ser aceito, de o tempo todo se enquadrar no mundo de alguém. Não quero dizer que com isso você tenha que ser egoísta, dizer não o tempo todo, mas dizer não de vez em quando, sim, vai te libertar. A outra coisa que você também deve se permitir é errar. Errar é humano. Essa frase é bem conhecida. Todo mundo erra. O interessante é que o erro, ele pode ser um excelente professor na vida. Sim, com os erros nós podemos aprender, nós podemos nos tornar pessoas mais maduras, melhores. Então, saber se permitir errar e se perdoar pelos erros que você cometeu também é um excelente exercício. Então, o que você deve fazer com os erros que você cometeu? Em vez de você gastar a sua energia, seu tempo, se culpando, se sentindo a pior das pessoas, é você aprender com isso e se perdoar. E entender o que você precisa fazer de agora em diante para não repetir esse erro. Então, entenda que os erros, eles são professores. Todo mundo, algum dia, cometeu um erro. Então, não seja tão cruel com você mesmo e se permita errar, sim, mas também aprender com isso. Uma outra coisa que você deve se permitir viver é mudar de ideia. Nem sempre nós precisamos nos agarrar a certas ideias ou pensamentos como se eles fossem fixos e como se você nunca tivesse o direito de mudar de ideia, de pensar de uma outra forma. De repente você conversa com alguém, você escuta algo que faz sim com que você mude de ideia. Então, não é errado mudar de ideia. Muitas vezes, pelo contrário, mostra a sua capacidade de flexibilidade, a sua capacidade de ampliar a sua visão. Quem se apega muito a alguns pensamentos, a ideias fixas, na verdade, não evolui. E sim fica preso a algumas ideias que são fixas. Eu não estou falando aqui de valores. Valores, sim, eles são uma estrutura da personalidade de alguém, mas você mudar de ideia significa que você está aberto a ouvir, significando que você está disposto a ser flexível, a pensar de forma diferente e, quem sabe, de uma maneira mais evoluída e mais ampla do que você tem pensado até então. Outra coisa importante para que você também, que vai ser saudável você também se permitir, é descansar. Quantas e quantas vezes a gente vive um ritmo de vida tão acelerado e até parece assim um pouco glamouroso dizer que você está na correria, que você tem muitas coisas para fazer, mostrando que talvez você é uma pessoa muito ocupada, com a agenda muito cheia. Mas será que realmente existe força nisso o tempo todo? Então permita-se descansar. Se você perguntar para qualquer atleta de alta performance ou para qualquer treinador de um atleta, ele vai te dizer que o descanso também faz parte do treino. Então, ter momentos de pausa, ter momentos para você desacelerar da vida corrida é saudável, vai ser bom para a tua saúde mental, para a tua saúde física. As pessoas que não sabem, não aprendem a descansar, elas podem chegar a um nível de estresse
tão alto, tão profundo que elas podem adoecer. E se isso já está acontecendo com você, isso é um sinal de alerta. Se você não aprende a descansar, o teu corpo em algum momento vai te obrigar a parar. Pensa nisso. Então, se desafie a ter momentos de descanso, a ter momentos em que você simplesmente fique sem fazer nada. É aquela questão do ócio produtivo. Um momento que você senta numa cadeira, numa poltrona e toma uma xícara de café, olha a paisagem, olha o céu e se permite simplesmente descansar, parar. Pode ter certeza que depois do descanso você vai ter muito mais disposição e muito mais energia. E por fim, a última coisa que você deve se permitir viver é ser imperfeito. Depois de tudo isso que eu compartilhei aqui, nada mais justo do que você entender que, embora você tenha tesouros escondidos dentro de você, embora você tenha poderes maravilhosos de realizar, de fazer muito mais, você tem as suas imperfeições. E ter a consciência disso é muito libertador. Nós não somos seres inabaláveis, você não é um super-herói, você não é uma super-heroína. Sim, você pode ser uma pessoa forte, decidida, perseverante, mas você tem suas imperfeições. E o fato de você se permitir entender que você é uma pessoa imperfeita, na verdade te dá a abertura para você crescer muito mais e trabalhar suas imperfeições. Quando você acredita que você é totalmente perfeito, que você não precisa aprender mais nada, aí mora o perigo, aí mora a sua fraqueza, porque isso é um pensamento rígido. Então, você entender que você é imperfeito, de que você é, na verdade, vulnerável, nos conecta a uma questão espiritual importante. Que sim, há muitos momentos que nós dependemos da ajuda divina, porque nós somos sim imperfeitos. Nos momentos em que muitas vezes você se sente mais fraco, aí mais você precisa da ajuda do Deus Criador, da ajuda do Deus Eterno, mais ainda você precisa se conectar com o divino, com a tua espiritualidade e se relacionar com Deus. Porque está escrito, muitas vezes, quando nós percebemos que somos fracos ou imperfeitos, aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então entenda que se permitir viver essas 6 coisas que eu compartilhei com você, na verdade é libertador e na verdade é você dar vazão a um poder sim que há dentro de você. O poder de ser um ser humano, de ser alguém com carne e osso, que tem suas forças, mas que também tem os seus momentos e a sua condição de imperfeição. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre o que você deve se permitir. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem que, do mesmo jeito que pode ter feito muito bem para você, pode fazer muito bem para outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder.